Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos para a nossa leitura de hoje. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês alguns mapas mentais que eu fiz referente às nossas leituras, tá? Então aqui está o do capítulo 36, quando vai falar sobre os descendentes de Israel e os descendentes de Esaú. Então nós temos aqui os de Israel, hebreus e israelitas, e os de Esaú, que são os edomitas, tá? E aí aqui nós vamos ver até os filhos que nasceram na terra de Canaã. Tá? Então aqui eu anotei, fiz tudo certinho, as anotações. Esse aqui eu já até tinha mostrado pra vocês. Os que nasceram em Canaã, não, que nasceram em Padan Aram. E aí, aqui é o de Esaú, certo? E aí eu já havia mostrado pra vocês, eu só pintei ele pra ficar diferente. Virando aqui, nós iríamos ver a descendência de Esaú, do Monte Seir. Depois vem os descendentes de Seir, que são os Oreus, antes dos Edomitas dominarem aquele lugar, né, conquistarem aquele lugar. E depois nós veríamos os reis e chefes de Edom, tá? E aí eu finalmente consegui fazer aqui, né? Finalmente porque demora um pouquinho, né, pra poder escrever tudo isso, pintar, organizar, enfim. E aí eu vim mostrar pra vocês. Então aqui, descendentes de Esaú. Ada e Esaú tiveram Elifaz, e Elifaz teve esses outros filhos. Oholibama e Esaú tiveram Jeús, Jalão e Corá. Aqui não vem informação de filhos deles, até a parte que a gente leu. Basemate e Esaú tiveram Reuel, e aí ele teve esses 4 filhos. Lembrando que algumas outras informações eu coloquei aqui do outro lado, né? E a gente vai voltando e olhando, né? Ada é a mulher cananeia dele, Oholibama também, e Basemate é a filha de Ismael, tá? Então isso nós anotamos aqui na parte anterior, tá? Então Ada, Oholibama e Basemate, tá? Então é isso. E aqui aparece a filha da concubina Tímina com Elifaz, que é Amaleque, que os futuros amalequitas, tá? Então todas as informações que trazem aqui na Bíblia, de forma corrida, né? Como eu já mostrei pra vocês aqui, como vai trazendo aqui nos textos de forma corrida, eu faço dessa forma aqui pra ficar mais fácil, tá? Aí aqui a indicação, né? A parte que está escrito lá, Gênesis 36, do 8 ao 19. Aqui, em Gênesis 36, do 20 ao 29, nós já vamos ver uma outra parte, que são os descendentes de Seir, que são os Oreus. Então, nós vamos ter aqui Seir, depois ele teve, né, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disson, Ézer e Dissã. E esse teve esses filhos da frente. Tá vendo que eu pintei com a mesma cor? Quando está pintado da mesma cor, são todos filhos desse aqui. Eu faço sempre assim, ó, tá vendo? Aqui de verde tá pintado os filhos de Esaú. De laranja já são os netos. Então eu vou fazendo de forma assim organizada para eu poder entender. Então aqui tá todo mundo na mesma linhagem de verde e os laranjas todos na mesma linhagem. Aqui é a mesma coisa. De verde são os filhos. E aí laranjas são os filhos dos filhos, tá? E aqui tem uma informação, né, que tem Tímina, irmã de Lotã. Lotã, e aí na Bíblia traz essa informação que eu coloquei aqui na frente, tá? Passando aqui pro outro lado, os reis de Edom. E aí aqui nós vemos que um rei ele substituiu, né, o lugar do outro assim que esse outro morreu. Então, era Bilá, quando ele morre, entra Jobabe, quando ele morre, entra Uzão, quando ele morre, entra Haddad, quando morre Sanlá, quando morre Saul, quando morre Baal-Anã e quando morre Adar. E para nesse daqui, tá? Então, aqui é uma substituição, por isso que eu coloquei esse tipo de setinha aqui diferente, tá? E aqui as informações que trazem sobre esses reis, que está tudo aqui em Gênesis 36, do 31 ao 39, tá? E aí, aqui embaixo, para finalizar, vai ter Gênesis 36, do 40 ao 43, que vai falar sobre os chefes de Edom. E aí tem o nome deles aqui. É só assim que apresenta na Bíblia, eu coloquei assim. Se futuramente apresentar mais alguma informação, volto aqui e coloco, como eu já fiz em outros anteriormente, tá? Então, tô mostrando aqui pra vocês o que eu fiquei devendo, né, das leituras anteriores. E aí, o 37 a gente já leu, José vendido, né, pelos seus irmãos. 38, Judá e Tamar, que nós também já lemos. Aí, vamos passar aqui mais um pouquinho. Essa é a minha Bíblia de estudo, tá? Por isso tem essas outras partes. E aí hoje nós vamos ler capítulo 39 de Gênesis. José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José como mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então, olha a confiança que José conseguiu aqui graças ao Senhor que estava com ele. E desde que Potifar o fez mordomo da sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Que tremendo é quando alguém é abençoado, porque a nossa presença, né, o fato de servirmos o Senhor faz com que essa pessoa seja abençoada, né, isso é maravilhoso. O Senhor agir através da nossa vida, né. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. E aqui nós vamos ver que a tentação ela sempre vai vir, mas é importante a gente se posicionar, porque Deus honra quem se posiciona, né? Versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem, me passou.
Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então aqui nós vamos ver que José age diferente do seu irmão Judá, que procurou uma prostituta, né, lá em Gênesis 38:16, que a gente leu nos vídeos aí anteriores. No vídeo anterior, na verdade. E aqui, o que eu acho, assim, super importante pra gente levar pra vida, né? Ele não tá preocupado só com o que vão dizer. Ele está preocupado com o relacionamento que ele tem com Deus. Então, é isso que a gente sempre tem que pensar, né? Não no que vão dizer, no que vão falar, no que vão achar, mas o quanto os nossos atos nos aproximam ou nos afastam do Senhor, né? Isso é muito importante. 10. Ela falava com José todos os dias, ou seja, a tentação estava batendo na porta dele diariamente. Mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Então, olha aí o posicionamento, né? Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. E aqui nós vamos ver uma história distorcida, né? Foi o contrário que aconteceu. Porém, ela era a esposa da pessoa mais responsável ali naquele lugar, né? Então, ela se viu no direito de inverter a história. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse. E aqui, nós vamos ver, né? Eu escrevi aqui, né? José sabe dizer não, independente da situação. Quão é importante isso, né? Então, ela falou as mesmas palavras ao seu dono, não, seu esposo. O escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa do meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. Imagina, né, que nós vemos uma confiança sendo quebrada, né? Tudo que ele tinha, ele entregou na mão de José. Imagina ele ouvindo uma coisa como essa. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. E aqui nós vemos o agir de Deus, né? O cuidado do Senhor. Porque o Senhor livra José de ser executado. Porque se isso verdadeiramente tivesse acontecido, ele deveria ter sido morto. Então, aí nós temos duas hipóteses, né? O dono, né, o esposo dela, não acreditou, né, no que a esposa falou. Ou ele realmente, assim, amava tanto José e confiava tanto nele que ele preferiu mandar ele para a prisão, né? E nós vemos também o cuidado do Senhor que o livrou, né? Então ele livra ele de ser executado e permite que ele seja abençoado até na prisão, que nós vamos ver aqui para frente. 21. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ou seja, José chegou lá e ele passou a cuidar da prisão. Ele tinha os presos nas mãos dele. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. José, ele era excelente em tudo o que ele fazia. Ele estava no palácio, ele trabalhava com excelência. Ele estava na prisão, ele fazia as coisas com excelência. Isso aqui é uma lição para a nossa vida. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Como Deus é maravilhoso, né? Até num lugar como este, né? Na prisão, o Senhor livra José e faz com que ele seja honrado. E é assim que a gente deve permanecer. Sempre nos posicionando diante das adversidades que acontecem, né? Porque elas vão aparecer, né? Que possamos ser sempre assim firmes naquilo que a gente confia, né? Naquilo que agrada ao Senhor. Porque o Senhor vai nos honrar, não importa se é no palácio ou se é na prisão. Faça as suas coisas, que possamos aprender essa lição, né? Fazer as coisas com excelência para o Senhor e cuidar do nosso relacionamento com Ele. Isso é de extrema importância. Que nós possamos ler mais uma porção da palavra amanhã, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.